Olá pessoal, bem-vindos a mais um simpósio do produtor de Conilon. Meu nome é Henrique Paier, sou engenheiro agrônomo, doutor em solos e nutrição de plantas e vim falar um pouco para vocês sobre o manejo de irrigação para altas produtividades de café Conilon. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite feito pela comissão organizadora, e em especial pelo professor Fábio Partelli. Bom, esse gráfico ilustra bem a distribuição pluviométrica anual na região, em toda a região do estado do Espírito Santo. Né? Como nós podemos observar, esse gráfico mostra que, dependendo da época do ano e alguns meses do ano, nós temos aqui um baixo índice pluviométrico e um número de dias chuvosos muito pequeno. Né? Isso corrobora ah, os dados que nós trouxemos aqui para vocês, como, por exemplo, que de maneira geral chove em média de 900 a 1.700 milímetros por ano no Espírito Santo, sendo que esses valores maiores de 1.700 milímetros de precipitações anuais, eles estão basicamente, vamos dizer assim, concentrados na região serrana do estado e nas mediações do Parque do Caparaó. Além disso, né, como o próprio gráfico mostrou para a gente aqui, a distribuição pluviométrica no estado do Espírito Santo, ela é sazonal, ou seja, nós temos uma estação chuvosa que ocorre entre os meses de outubro a março, né, ou seja, primavera e verão, aonde nós temos aí valores de 400 ou pouco mais de 600 milímetros de precipitação, e uma estação seca, né, que abrange os meses de abril a setembro, ou seja, o outono e inverno, uma precipitação um pouco mais, entre 100 e um pouco mais de 300 milímetros. Bom, esses dados corroboram o que a gente vem falando, que para a gente obter as altas produtividades de café colonial no estado, há necessidade da gente fazer essa complementação através da irrigação. Bom, a irrigação, né, como conceito, aí é uma prática que visa basicamente atender às necessidades hídricas das culturas. No entanto, na prática, o que nós temos feito é aplicação de água através de sistemas de irrigação, porque muitas vezes nós não atendemos às necessidades hídricas da cultura por diversos problemas que a gente pode dizer aqui que são fatores que podem aumentar ou diminuir a eficiência de irrigação. O primeiro de todos, né, talvez o mais importante, seja um projeto técnico bem desenvolvido, né, um projeto técnico adequado. E a gente fala aqui que um projeto técnico adequado, ele parte de uma concepção em duas etapas. O primeiro seria o projeto hidráulico e o segundo, o projeto agronômico. Muitas vezes nós temos bons projetos hidráulicos dentro dos projetos técnicos elaborados pelas empresas de irrigação. No entanto, muitas vezes falta capacitação dos projetistas na parte do projeto agronômico, ou seja, aquilo que diz respeito ao cálculo de perda de carga, né, seleção de tubulação, diâmetro de tubulação, equipamento, seleção de equipamentos, vamos dizer assim, a questão da seleção do conjunto motobomba, a parte toda de avaliação se nós temos condições de água, né, de quantidade de água para atender a demanda do projeto, ela muitas vezes vem muito bem dimensionada. Entretanto, o projeto agronômico deixa a desejar, principalmente quando se trata do desenvolvimento da parte de água no solo. Então, é também importante entender que os fatores de eficiência, eles também podem estar atrelados à manutenção preventiva que deve ser feita nos sistemas de irrigação. Né? Um projeto técnico bem desenvolvido, sendo que não há uma manutenção preventiva do sistema, torna-se esse projeto ineficiente para entregar água para as plantas e as plantas acabarem satisfazendo as suas necessidades hídricas. E também um plano de manejo de irrigação bem elaborado. Ou seja, se faz um projeto técnico, se faz manutenção preventiva, mas muitas vezes não se tem qualquer planejamento para fazer o manejo de irrigação ou o controle da irrigação. Né? E por último, mas não menos importante, que é o conhecimento técnico das pessoas que vão utilizar esses sistemas. Né? Hoje, poucos são aqueles agricultores que dominam, né, realmente os seus sistemas de irrigação. Bom, eu estou colocando aqui para vocês duas fotos que ilustram bem um dos maiores problemas que nós temos hoje dentro, por exemplo, do projeto agronômico. Né? Então, os projetos de irrigação hoje, muitas vezes contemplam, vamos dizer assim, valores
né? E os produtores escolhem pelo seu valor, o seu valor venal, ou seja, o valor quanto que custa cada hectare de irrigação. Então, muitas vezes esses projetos, pelo fato de serem escolhidos pelo valor e não pela qualidade do projeto e a entrega que ele vai fazer em campo, são escolhidos projetos que, por exemplo, a faixa úmida contínua não consegue ser formada. Nós temos aqui bulbos individualizados que vão prejudicar o aproveitamento de água pelas raízes e também vão gerar problemas na distribuição de água e, logicamente, de nutrientes para as plantas, uma vez que o volume de raiz explorado aqui vai ser menor, a distribuição das raízes também vai ser menor, né? E o aproveitamento, logicamente, de água pelas plantas não vai ser um dos melhores, vai diminuir a sua eficiência de absorção. Enquanto os projetos mais bem dimensionados, né, que entendem o comportamento da água no solo, eles conseguem fechar uma faixa úmida contínua, né, aumentar o diâmetro do bulbo úmido, né, consequentemente as raízes aqui acabam absorvendo maior quantidade de água, o aproveitamento, ou seja, é muito melhor, não só de nutrientes, mas de água, mas também de nutrientes. Além disso, existem projetos que não observam a qualidade da água de irrigação. Muitos projetistas esquecem, né, eles acabam vamos dizer assim, se prendendo muito se o produtor tem quantidade de água, mas muitas vezes não se pede uma análise de água, por exemplo, uma análise química ou físico-química de água para entender, né, como que é a qualidade daquela água e qual seria o melhor tipo de sistema de irrigação que deve ser, vamos dizer assim, montado naquela área ou naquela lavoura cafeeira. Então, eu acho que os dois principais problemas que nós temos hoje, né, dentro do projeto de irrigação são realmente um projeto adequado para formar faixa úmidas contínuas e problema com obstrução de gotejadores pela qualidade ruim das águas, que muitas vezes não são levadas em consideração os projetos, né? Bom, então a gente coloca como pilares para o sucesso da cafeicultura irrigada, seria então o projeto bem dimensionado, equipamentos de altíssima qualidade, a montagem bem executada é extremamente importante, o plano de manejo de irrigação, deve existir um plano de manejo de irrigação, senão você não vai estar aplicando água na quantidade e no modo correto, manutenção preventiva do sistema de irrigação, capacitação e assistência técnica, e se não tiver esses pilares bem ajustados, pode ter certeza que a eficiência de irrigação vai diminuir, ou seja, a planta em algum momento vai experimentar um estresse hídrico, tá? Bom, a nossa palestra ela vai focar basicamente no plano de manejo de irrigação, que é um dos mais importantes dentro do sucesso da irrigação. Bom, o plano de manejo de irrigação é importante ser entendido porque tanto a falta d'água quanto o excesso de água causam prejuízo à cultura do café, né? Na nossa região aqui, nós temos épocas do ano onde o regime hídrico ele é muito escasso, né? Então é preciso a gente repor em grandes quantidades a água nas lavouras cafeeiras, enquanto que em determinadas épocas do ano, né, nós temos uma distribuição pluviométrica melhor e uma quantidade, né, de chuva também que atende perfeitamente não só a capacidade de reservação, de reservamento de água no solo, certo? Como também vamos dizer, a questão hídrica da planta, né? E muitas vezes ainda o produtor liga ao sistema de irrigação, que vai causar um excesso de água no solo, vai podendo lixiviar os nutrientes e causar falta de aeração, levando ao amadurecimento, queda de folhas e até mesmo a morte de uma planta. Bom, o manejo de irrigação ele é um conjunto de ações que são utilizadas para controlar a disponibilidade de água tanto no solo e também para satisfazer as necessidades hídricas das plantas, no caso das nossas plantas de café. Então, para que a gente faça um manejo adequado, é preciso saber o momento certo de entrar com a irrigação, a quantidade de água aplicada e o modo de se aplicar água nas lavouras, né? Basicamente, os projetos, quando são selecionados, nós já sabemos como vamos aplicar. Agora, o momento de entrar com a irrigação e a quantidade, ou seja, a lâmina que nós vamos aplicar, é que nós não sabemos. Então, através do manejo de irrigação e de alguns indicadores, nós vamos saber exatamente o momento e a quantidade que devemos aplicar em cada tipo de solo ou cada propriedade agrícola, tá? De maneira geral, a gente utiliza
de 3 a 4 indicadores, né? Basicamente 3 indicadores para a gente fazer o manejo de irrigação atualmente. No caso, né, eu coloquei aqui 4 porque o mais utilizado de todos é o manejo de irrigação através da axiologia. É uma nova ciência que está sendo ensinada aí, né, que ela basicamente é feita a partir do achismo, ou seja, sem qualquer critério técnico, né, ou auxílio de qualquer equipamento, baseando-se apenas no olho ou no olhômetro, o agricultor faz, né, ou infere de maneira imprecisa, não só o momento de entrar com a irrigação, também quanto a quantidade de água a ser aplicada na lavoura, né? Bom, o resultado a gente já sabe: desperdício de água, lixiviação de nutrientes, a produtividade da lavoura pode ser comprometida e, logicamente, aumento dos custos. Bom, o manejo de irrigação através das plantas, né, seria o ideal, né? Afinal de contas, né, o status hídrico da planta, né, é uma técnica extremamente dinâmica, né? Ela mede o estado natural das plantas, né, o estado hídrico das plantas, está diretamente relacionado não só com as condições climáticas, bem como as condições do solo, né? Bom, a folha normalmente é o principal órgão utilizado para avaliar os indicadores de planta, ou seja, a mudança na coloração, o ângulo de posição das folhas, índice de crescimento, o ângulo de posição, principalmente a gente vê uma planta murcha, né, a gente consegue observar que está faltando água para aquela planta, né? O índice de crescimento, o teor absoluto de água, o potencial hídrico é um dos mais utilizados, a temperatura das plantas, taxa de transpiração e abertura estomatal. Além disso, existem outros dois indicadores bastante interessantes, né, que estão sendo, vamos dizer assim, ainda estão sendo desenvolvidos para fazer o manejo, que é o fluxo de seiva e variações do diâmetro do tronco. Bom, o potencial hídrico na antemanhã e ao meio-dia tem sido um dos mais populares indicadores da planta para estimativa do estresse hídrico de plantas, principalmente em lavouras cafeeiras. A gente encontra uma vasta quantidade de informações publicadas em jornais científicos, em matérias de magazine, né, em revistas, em sites, enfim. Já existem muita coisa sendo pesquisada e testada em campo. O problema é que, normalmente, o manejo de irrigação utilizando a planta como um indicador requer equipamentos caros, né? Normalmente são mais trabalhosos, né, e complexos para uso comercial quando a gente compara com o manejo de irrigação com base no solo e na atmosfera, que são muito mais populares e hoje em dia também muito mais baratos, tá? Além disso, existe um problema que o manejo de irrigação através da planta, indicadores de planta, a gente não consegue de forma isolada, né, determinar a quantidade de água necessária para cada irrigação, ou seja, a lâmina que nós devemos aplicar para repor a água e deixar a planta num ponto de hidratação ótima, né? Bom, então, normalmente o que se faz na prática, né, e principalmente em lavouras cafeeiras, é o manejo de irrigação através de condições atmosféricas, né, que é o conhecimento, né, da evapotranspiração. A evapotranspiração nada mais é do que a soma da evaporação, que ocorre através do solo, né, e a transpiração, que é feita pelas folhas das plantas, né, na parte aérea das plantas. Então, a somatória dessas duas pode ser, vamos dizer assim, medida através, normalmente, de lisímetros, né? Mas esses equipamentos, normalmente, estão só em estações de pesquisa, em universidades, e não são muito comuns. Então, o que a gente utiliza hoje em dia? A gente utiliza dados, né, de estações meteorológicas e de tanques classe A e joga em uma série de algoritmos, né, uma série de funções matemáticas para se conhecer a evapotranspiração de referência, ou também conhecida como evapotranspiração potencial. E através dela, nós podemos, juntamente com o coeficiente da cultura, o Kc, né, determinar a evapotranspiração da cultura para um determinado período ou uma fase fenológica da planta. Bom, aqui eu trouxe para vocês uma planilha, né, elaborada por Folegatti Fernandes para cafeicultura de arábica, certo? Aonde ele relacionou, né, a idade da planta e o número de plantas, né, por hectare. E aí ele desenvolveu os KCs em função desse binômio, né, chegando, né, a valores bastante diferentes, né?
e que ajudam o produtor a fazer o manejo de forma um pouco mais prática, uma vez que nós não temos escassez, né, para todas as condições de espaçamento e idade de plantas, né? Um problema é que hoje não existem basicamente essas informações para a cultura do conilon, então a gente acaba utilizando, né, ajustando a nossa evapotranspiração da cultura em função de valores desenvolvidos para café arábica. Bom, então, com base nessa informação de evapotranspiração da cultura, nós realizamos o manejo, né? Ou seja, nós repomos a água perdida de acordo com as condições atmosféricas do dia a dia, né? Essa lâmina pode ser fixa ou ela pode ser variada. Normalmente, o produtor prefere uma lâmina fixa, com turno de rega fixo, ou seja, ele determina uma lâmina que vai ser aplicada para repor um volume de água e a cada tantos dias, né, ele volta e repõe a água naquela mesma área que foi feita anteriormente, né? É um processo normalmente fácil de ser feito, né? Na prática é fácil de ser feito, né? É muito utilizado em culturas de grãos e em sistemas de aspersão, em sistemas de irrigação localizada e principalmente em cultura do conilon. Acaba que o ajuste não bate bem, já tem vários trabalhos mostrando isso, né? Que na prática não tem sido feito um bom ajuste entre a lâmina que foi requerida e aquilo que realmente precisava, né? Principalmente porque a área, vamos dizer assim, coberta é diferente, né? E a área aplicada pela lâmina de água pelos sistemas localizados também são muito menores em relação ao que mede pela evapotranspiração da cultura, né? Que ela requer, né? Um ponto negativo também é que você precisa de fazer vários cálculos, usar fórmulas bastante empíricas, além de ter dados meteorológicos locais para serem mais precisos, né, nessa medida da lâmina a ser aplicada. Bom, o manejo de irrigação através de indicadores de solo, ele é não só o mais recomendado, né, atualmente, mas também o mais fácil de ser aplicado, né? Uma vez que ele considera o solo como reservatório e aquilo tudo que tiver seria teoricamente disponível para a planta, né? Bom, a gente, através de algumas características do solo, né, nós realizamos o processo de irrigação. Então, através, como por exemplo, da CAD, né, que no caso é uma característica do solo, ou seja, a capacidade de armazenamento, cada solo tem o seu, né, nós consideramos alguns pontos importantes para chegar nessa, entender essa capacidade de retenção do solo, como por exemplo a densidade, né, a velocidade de infiltração, né, a declividade e principalmente essa capacidade que cada solo tem de reter água. Bom, aqui a gente coloca um desenho ilustrativo, né, do conceito clássico, né, de água do solo disponível às plantas. No caso, a gente define como água disponível toda a faixa de conteúdo de água existente entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Essa faixa de umidade entre o ponto de capacidade de campo até o ponto de murcha permanente é conhecida como CAD, capacidade de água disponível, que seria, teoricamente, a reserva de água que estaria disponível às plantas, né? Além disso, esse conceito clássico diz que toda e igualmente essa água estaria disponível para a planta em quantidade, né, e facilidade de absorção. O que, na verdade, não o que na prática não ocorre, né? A gente tem, quanto maior o esvaziamento, ou seja, quanto mais próximo tiver do ponto de murcha permanente, como mostra essa figura ao lado, nós temos o solo mais vazio, uma capacidade de água disponível menor, uma vez que aumenta a força com que a água fica retida ao solo. Então, esse conceito clássico, ele é bom, né, conceitualmente, mas na prática ele acaba se distanciando da realidade, do conceito, uma vez que na realidade nós não temos a mesma ou igualmente a mesma quantidade de água, né, entre essa faixa disponível às plantas. Quanto mais próximo do ponto de murcha, mais retida vai estar a água e mais seco vai estar o solo. Bom, como que a gente faz, então, para relacionar, né, essa quantidade de água retida a esse potencial, essa força com que a água está retida, através da medida do potencial mátrico? Essa medida é feita normalmente em laboratório, nesses equipamentos que são chamados de extratores de Richard, né? Eles medem, né,
a tensão e a umidade de água no solo em qualquer, vamos dizer assim, em qualquer pressão, entre 0 e até menos 1.500, né, que é uma pressão extremamente alta, né, e um nível de água bastante pequeno que sobra no solo. Essa água é uma quantidade de água que fica fortemente retida e as plantas acabam não tendo condições de retirá-la para utilizar como água útil. Então aqui está um exemplo, né, da análise de curva de retenção feita dentro daqueles equipamentos, aonde a gente tem aqui o solo colocado saturado dentro daquelas placas, né, daquelas panelas, e acaba o equipamento ele acaba exercendo uma pressão em cima desse solo, né, que está saturado, e ele vai perdendo água. E conforme ele perde água, a gente consegue medir, né, a umidade através do peso, né, do peso de água, né, e faz a relação entre a tensão que ele estabilizou e o peso ou a umidade que o solo se encontrava naquela determinada tensão. Observem que a partir do momento que se vai aplicando maiores tensões, né, diminui-se o conteúdo de água disponível às plantas, né, chegando a um nível em que embora exista umidade, as plantas acabam não conseguindo retirar essa água e utilizá-las para fazer os processos fisiológicos. Bom, os fatores que afetam então essa retenção de água, ou seja, cada tipo de solo acaba tendo uma capacidade não só de retenção, mas também uma capacidade de disponibilização de água para as plantas, está em função basicamente desses quatro aspectos, que é em relação à textura, né? A textura determina o tamanho dos poros, né, do solo, ou seja, a quantidade de areia, silt e argila vai determinar se o solo tem maior ou menor capacidade de retenção e como que essa água está preenchida nesse solo, se estão nos macro, nos meso e nos microporos. Além disso, nós temos a estrutura do solo que determina a distribuição, né, ou o movimento de água que tem nesse solo. É muito importante a estrutura para a questão da retenção de água também. Além disso, o tipo de argila, né, embora a textura seja o principal, né, o tipo de argila que está ali, né, fazendo parte da fase sólida do solo, é extremamente importante. A gente tem aqui argilas 2:1, que são argilas expansivas, conseguem reter grandes quantidades de água mesmo em pequenas quantidades no solo, né? Enquanto aqueles solos que têm argilas 1:1 ou formada de óxidos, né, elas têm menor CTC e, portanto, também têm menor capacidade de retenção de água. Além disso, nós temos a matéria orgânica exercendo também forte influência na retenção de água, porque ela influencia principalmente na estrutura dos solos. E a estrutura dos solos está totalmente relacionada principalmente àquela água que está retida mais próximo a valores da capacidade de campo, né? E que são mais acessíveis às plantas. Aqui eu tenho um exemplo de dois tipos de solo, né? E da retenção de água deles, em função da pressão que é exercida em cima desses solos. Então vejam aqui, eu tenho um solo de textura média argilosa e um solo de textura franco-arenosa. Observe que não só a perda, mas a quantidade de água que cada um consegue reter é bem diferente. Vejam bem, eu aplicando uma mesma pressão lá na câmara de Richards, né? Observe que o solo, a textura média argilosa, ele está apresentando aqui a 50 kPa de pressão em torno de 14,5% de umidade. Enquanto o solo franco-arenoso, na mesma pressão, ele apresenta em torno de 11% de umidade. Então é uma diferença grande, não só na capacidade de armazenamento, mas também a forma com que esses solos perdem água. Observe que o solo franco-arenoso, a perda é rápida, né? E observe que além de ser rápida, né, ela se esvazia rapidamente, a capacidade de retenção muito pequena. Então, a 50 kPa, observe que a maior parte da água retida nesse solo já se perdeu, né? Então, é um solo que ele vai ter um manejo diferenciado em relação a esse outro solo, que a 50 kPa ainda existe bastante água retida nesse solo, a capacidade de retenção desse solo e o manejo pode ser, por exemplo, diferente desse daqui, uma vez que esse, além de perder água de forma mais lenta, né, consegue armazenar água em maiores quantidades. Então, esse solo, por exemplo, deveria ser trabalhado
de forma impulsos, vários pulsos ao dia, enquanto esse solo poderia ter apenas um pulso ao dia ou 2 pulsos no máximo ao dia, porque além de ele ter uma capacidade de retenção maior, ele também perde água de forma mais lenta. Observe que a 50 kPa ele perdeu pouca água, né? E ele a 100 kPa ele ainda apresenta um volume de água bastante interessante, né? Que é em torno aqui pouco mais de 13% de umidade. Bom, existem alguns equipamentos que são utilizados para fazer o manejo de irrigação com base em indicadores de solo. No caso aqui, a gente tem esses sensores aqui de gesso, né, de cápsula de gesso, né, bastante utilizados no passado. Hoje em dia, eles acabam não sendo muito utilizados, porque eles sofrem muita influência, por exemplo, de sais. Então, quem trabalha com fertigação acaba não utilizando esses sensores, né? Tem esses sensores, a sonda TDR, ela é muito utilizada principalmente na pesquisa, mas existem também estações meteorológicas ou equipamentos em campo que medem a umidade direta através desse tipo de sonda. E os tensiômetros, que são os equipamentos hoje mais populares, né, mais acessíveis, principalmente para pequenos, médios produtores rurais, né, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Bom, então o manejo de irrigação via solo, ele acaba sendo muito mais simples do que os demais métodos que foram falados, né? O manejo através de plantas e também através de condições atmosféricas, uma vez que só requer, né, a variação, né, da umidade do solo ou da capacidade, né, aliás, da tensão de água no solo, né? Você tendo um ou outro, ou os dois, você acaba fazendo o manejo, né? Aí eu quero abrir uma ressalva aqui, que muitas vezes os produtores acabam colocando esses equipamentos e apenas medindo, né, a tensão de água no solo, né, sem ter uma curva de retenção, ou seja, sem saber fazer a relação entre a tensão e a umidade que o solo se encontra naquela tensão. Então ele acaba utilizando tabelas fixas, aonde se fala que, por exemplo, o solo de 10 até 30 kPa ele está úmido, de 30 a 60 ele está seco, de menor que 10 ele está encharcado. Então isso não é uma verdade, porque, por exemplo, solos arenosos, a capacidade de campo é mais próxima a 6 kPa, enquanto que em solos francos, né, de textura média, ele está mais próximo a menos 10 kPa. E aqueles solos mais argilosos, a capacidade de campo já começa próxima aí a 30 kPa. Então, quando você utiliza algumas tabelas fixas, né, que não fazem relação exatamente com a retenção de água do seu solo, você pode muitas vezes estar repondo água sempre vamos dizer assim, a valores inadequados de pressão, como por exemplo, e a retenção acaba sendo excessiva e você lixiviando os nutrientes, porque o solo às vezes já está cheio, ou seja, a condição ideal seria próxima à capacidade de campo, e tem solos que ele há 20, 30 kPa, ele está chegando à capacidade de campo, ou seja, aquela água que está acima da capacidade de campo seria a água gravitacional, ou seja, o excesso, né? A água estaria ocupando os poros que deveriam estar ocupados por ar. E isso pode diminuir a eficiência de absorção de água, aumenta a lixiviação de nutrientes e pode causar danos, né? Principalmente danos metabólicos à planta, fisiológicos, né? Bom, além disso, a manejo de irrigação via solo exige, né, que se tenha uma rede de sensores e não apenas um ponto, uma estação de sensores instaladas no campo, né? Então, para você ter uma média e não trabalhar apenas com um valor individual. Bom, além disso, existe também o manejo de irrigação integrado, né, que seria o ideal. Você tem indicadores de solos, atmosféricos, de plantas, para você fazer a tomada de decisão e aplicar a lâmina que vai atender a demanda hídrica da planta e vai também estabelecer uma condição de umidade no solo que seja ideal, né? Embora ela seja bastante adequada, né, talvez seja a mais adequada de todas, existem, vamos dizer assim, poucas empresas ou propriedades agrícolas que utilizam informações de indicadores de solo atmosférico de plantas, né? Ou se faz com indicadores de solo e atmosféricos, né? E normalmente as plantas são apenas avaliação visual, né? Logicamente que a gente pode, né, fazer o manejo de irrigação através do integrado, utilizando hoje, por exemplo, vários aplicativos que facilitam, trazem muita facilidade hoje para se fazer esse manejo de irrigação integrado, ou seja,
a umidade do solo é tida na propriedade e os valores, né, atmosféricos, né, são obtidos através de estações meteorológicas, né, preferencialmente deveriam ser estações locais, né, ou mais próximo da sua propriedade rural, né, e são colocadas essas informações em aplicativos, né, de celular, e a partir disso se dá um valor de lâmina bruta para ser aplicada, né. Bom, essa seria a situação ideal, mas no estado do Espírito Santo, por exemplo, a gente tem muita dificuldade hoje de ter não só dados de estações meteorológicas próximas das nossas lavouras, como dados, vamos dizer assim, facilidade de obtenção dessas informações em tempo real ou dados pelo menos diários dessas informações, né? E acaba dificultando também a elaboração de um plano integrado de manejo de irrigação. Bom, então assim, o manejo de irrigação através do solo, de indicadores de solo, é o caso da tensiometria, né? Que nas lavouras de conilon no estado do Espírito Santo é o mais utilizado. Então a gente vai dar uma profundidade nesse tipo de manejo e falar um pouco mais de como deveria ser feito, né, esse manejo através da técnica de tensiometria. Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar, né, é deixar claro que o método tensiométrico ele não mede diretamente a umidade do solo. Na verdade, a gente faz a medida indireta, que é feita através da medida do potencial mátrico. O potencial mátrico, na verdade, ele é um dos potenciais, né, que compõe o potencial total de água do solo, né? Então, ele é o mais importante porque ele está totalmente ligado à força com que a água está retida e à umidade que existe nessa força com que a água está retida. Então, o potencial mátrico, ele é, né, a somatória ou o resultado, né, dessas forças que a gente chama de forças capilares, que é a força, né, resultante, né, do movimento, ou aliás, resultante não, que dá o movimento de água no solo, e as forças de adsorção, que são aquelas forças ligadas, né, à atração das moléculas de água à superfície das argilas, né? Então, a resultante dessas forças são responsáveis não só pelo movimento de água, mas também pela retenção de água no solo, né? Então, o potencial mátrico, né, ele é um potencial que ocorre sempre em condições não saturadas. Isso quer dizer o quê? Né, que o solo, quando estiver saturado, o potencial mátrico ele é nulo ou zero. E sempre que as condições não forem saturadas, o valor do potencial mátrico será negativo, né? Ele será negativo. Por quê? Porque ele é medido através do valor de vácuo, né, nesses equipamentos, né? Como, por exemplo, os tensiômetros, na verdade, medem, né, a pressão negativa, o vácuo que é formado dentro do tubo, né, e expresso em unidades de bar, centibar, milibar, quilopascal, ATM, né, e outras unidades que hoje são menos usuais, como miligramas de Hg e metros de água, tá? Bom, a medida do potencial mátrico, ela, como eu disse, ela é feita em laboratórios, mas ela pode ser feita de forma muito simples também, com a utilização de tensiômetros em campo, né? O tensiômetro ele é um equipamento, né, desenvolvido para utilização em campo, né, de forma a medir não é a umidade, e sim a tensão com que a água está retida, ou seja, a força com que a água está retida, certo? Então, o tensiômetro ele mede a força, ou ele simularia a força que a planta deveria fazer para extrair água do solo, né? Então, você tendo a curva de umidade do solo, a curva de retenção de água no solo, você consegue relacionar essa força que o tensiômetro está mostrando com a umidade que ela estaria caso o tensiômetro marcasse uma determinada força, né? Você relaciona os dois. Então, deixando bem claro, tensiômetro não mede a umidade do solo. Não vá achando que você colocar esse equipamento no campo, você estará medindo diretamente a umidade do solo. Requer, entendeu, uma análise chamada de curva de retenção de água no solo. Bom, os componentes dos tensiômetros. Os tensiômetros são formados basicamente de quê? De um tubo plástico, né? Na ponta, uma cápsula de cerâmica porosa, como se fosse uma vela de filtro, né? Esse tubo pode estar ligado ou não a um reloginho desse aqui, chamado de vacômetro. Na extremidade superior, ele é formado de uma tampa de rosca ou uma rolha de borracha, né? Que tem os dois. E alguns deles ainda apresentam essa
essa parte aqui em acrílico ou em PVC ou plástico transparente, para que você consiga enxergar onde é que está o nível de água e sempre fazer reposição quando necessário, certo? Além disso, né, alguns tensiômetros apresentam capacidades diferentes de resistir, né, à perda de água. Então, a cápsula de cerâmica é muito importante. A escolha do equipamento, né, vai ser em função basicamente dessa cápsula porosa. Porque existem equipamentos que são mais indicados, por exemplo, para avaliar a tensão de água no manejo de irrigação de hortaliças, aonde não se requer grandes tensões, né? Não se mede grandes tensões, trabalha-se ali a 30, 40 kPa no máximo. Enquanto no café nós trabalhamos com tensões superiores, né? Ou seja, 60, 70, né? Aliás, menores que 60, né? 80, menos 80, até maiores. Logicamente que nós não deveríamos deixar, mas é comum, né, encontrar lavouras sendo manejadas com tensões de menos 60, por exemplo. Isso vai depender do turno de rega, da forma de manejo, enfim, né, da capacidade do sistema em repor água, uma série de questões técnicas. Bom, existem basicamente dois modelos, né? 2 a 3 modelos de tensiômetros no mercado. Os tensiômetros chamados de Bourdon, que são esses tensiômetros que possuem um reloginho, né? Possuem o manômetro ou o vacômetro acoplado ao corpo do tensiômetro. E também existem os tensiômetros de punção, que são aqueles tensiômetros onde você não tem o reloginho acoplado ao tubo de PVC ou tubo plástico, né? O corpo do tensiômetro. No caso, a gente utiliza um tensímetro de punção, que nada mais é do que um vacômetro, que pode ser analógico ou digital. Bom, além disso, o comprimento de haste pode ser variado. Normalmente, os tensiômetros eles vêm de fábrica de 20, de 40 e de 60. Embora existam tensiômetros de haste de 20, de 15, de 30, de 45, né? Mas eu nunca vi passar de hastes de 80, né? É muito incomum encontrar tensiômetros maior que haste de 80, mas é muito comum encontrar, principalmente em lavouras cafeiras, os de 20 e de 40, tá? Logicamente que o tamanho da haste, né, e a localização da cápsula porosa, ela vai ficar basicamente em função, né, da profundidade do sistema radicular. Onde é que você quer monitorar a umidade, né? Normalmente, a gente sempre tem um tensiômetro posicionado no centro ou na região de maior, vamos dizer assim, atividade radicular, né, onde a planta, vamos dizer assim, mais bebe água, e um localizado abaixo dessa zona, que é onde a gente faz o monitoramento, principalmente das perdas de umidade, né, das perdas de água ou do movimento de água abaixo da zona de grande absorção de água pelas raízes. Além disso, a gente tem tensiômetros eletrônicos, leitura automática, né, que são utilizados basicamente por propriedades maiores e mais tecnificadas, né? O valor dele acaba que restringe muito a sua utilização em pequenas propriedades, né, pequenas e médias propriedades. Né? Existem alguns tensiômetros desses equipamentos já hoje registrando a cada minuto ou a cada 30 segundos, né, umidade e tensão de água no solo, e são enviados para data loggers ou diretamente para computadores ligados à rede Wi-Fi, né, ou através também de chip, né, de GSM, sistema GSM, né, telefonia, e ele envia informação para lá e existem pessoas fazendo monitoramento ou equipamentos inteligentes que já faz a relação entre a umidade, a tensão e o momento de irrigar, né? Então eles são muito práticos, né, além de deixar uma grande quantidade de informação armazenada para que você entenda, né, vamos dizer assim, a perda de água, né, e a demanda que deve ser feita, a demanda da planta e a reposição que deve ser feita ao longo dos dias ou de algumas horas também. Bom, o funcionamento. O tensiômetro funciona da seguinte forma: à medida que o sol seca, né, a água de dentro do tubo, né, de PVC se move, né, para fora da cápsula porosa, ou seja, ela perde umidade para o solo, né? Consequentemente, forma-se um vácuo que nada mais é do que uma pressão, né, negativa, né, o que a gente chama de tensão. Logo que é criado essa tensão, né, o vacômetro ou tensímetro digital ou analógico, né, é capaz de medir, né, essa pressão, né, que se forma no tubo de PVC. Essa medida normalmente é feita em centibar, bar, né, milibar ou kPa. Os mais comuns são centibar, milibar e kPa. Bom, a aplicação
desse equipamento é feita em qualquer situação desde que haja irrigação. Ou seja, não existe restrição nem de cultura, nem mesmo de sistema de irrigação. Algumas pessoas acreditam, né, que só pode ser feita aplicação nos sistemas localizados, ou só aplicação em sistemas de gotejo, por exemplo. Não é verdade. Você pode fazer o uso, né, desses equipamentos para o manejo de irrigação, independente do tipo de sistema de irrigação, né? O que precisa é ter o sistema de irrigação, porque se você não tiver, logicamente que esses equipamentos vão perder água rapidamente para o solo e vão parar de medir, né? Então, a necessidade é que haja irrigação, né? Dentro de um túnel de rega adequado, a que esses equipamentos consigam resistir, né, à pressão que vai ser exercida pelo solo, ou seja, o vácuo que vai ser formado em função do solo secar. Bom, o manejo de irrigação com os tensiômetros é feito a partir de etapas, né? A gente tem que seguir algumas etapas para conseguir fazer o manejo com a utilização desses equipamentos. No caso, por exemplo, primeira coisa, coletar amostras de solo da propriedade, né? A gente deve dividir as glebas ou as quadras, setores, né, em unidades mais uniformes possível. Depois a gente escolher se a gente vai coletar uma amostra deformada ou uma amostra indeformada. No caso de uma amostra deformada, seria basicamente tirar a amostra como se tira para fazer a análise da fertilidade do solo, tirar a amostra do solo, né? Por quê? Porque nesse caso a gente não vai preservar a estrutura original do solo. A gente simplesmente vai com enxada, um enxadão, um trado, né, jogar uma amostra dentro do balde e pode ser feita, né, uma amostra composta. Ou seja, a gente pode aproveitar a mesma amostra que é feita para a realização da análise de fertilidade do solo para utilizar, para formar uma amostra para a gente utilizar no laboratório para determinar, por exemplo, a curva de retenção. Nesse caso, a gente estaria utilizando uma amostra que a gente chama de deformada. Bom, mas existe um outro tipo de amostra que é chamada de amostra indeformada. Essa amostra indeformada, na verdade, a gente acaba preservando, né, a estrutura do solo, ou seja, o arranjo entre as partículas de argila silt, né, e areia, né, preservando essa estrutura original, a gente acaba, vamos dizer assim, chegando mais próximo daquilo que ocorre com o movimento de água e de retenção de água nos solos da sua propriedade. Logicamente que as amostras deformadas, elas também vão representar, algumas vezes até mais próxima, né, de uma amostra indeformada, quando a gente tem solos de baixa estrutura ou com estrutura muito fraca, ou solos que foram preparados, né? Quando a gente já tem lavouras formadas há algum tempo e os solos não passaram por processos de quebra da sua estrutura, né, recentemente, ou sofreram qualquer tipo de modificação da sua estrutura através de passagem de máquinas, a gente pode considerar uma amostra indeformada sendo mais adequada com uma amostra padrão para a gente utilizar como uma amostra lá para fazer análise de curva de retenção e depois utilizar para o manejo de irrigação dos tensiômetros, com utilização de tensiômetros. A segunda coisa, então, após a coleta, é enviar para o laboratório para que ele faça, né, a curva de retenção de água no solo, onde ele vai relacionar a pressão, a tensão de água no solo, medida pelos tensiômetros, e a umidade, né, que se encontra em cada ponto desse de tensão, o solo, né? Além disso, deve-se pedir a análise granométrica e a de densidade do solo, né, que são análises complementares para que a gente possa fazer o manejo de irrigação através desses equipamentos. Em terceiro lugar, seria fazer a interpretação da CRAS, né, que muitas vezes a gente tem dificuldade porque existem poucos profissionais hoje com bom conhecimento para interpretar a curva de retenção, né, e dar ao produtor o que ele precisa, que é qual é o tempo de irrigação e a lâmina que seria necessária para repor a água e deixar o solo, né, em uma condição próxima à capacidade de campo e as plantas não experimentarem um processo de desidratação, que é o estresse hídrico, certo? Bom, então o manejo de tensiômetros aqui, né, ele começa lá com a coleta de amostras e depois a gente passa na interpretação daquela análise que é feita e chega até a preparação desses equipamentos antes da instalação. É extremamente importante você chegar se o equipamento está funcionando perfeitamente. Para isso a gente coloca esses equipamentos dentro de um balde d'água, deixa aí no mínimo 24 horas. Preferencialmente a água deve ser fervida, né, para a gente tirar o máximo de oxigênio e CO2 dessa água, além de também fazer uma sanitização dessa água, né, matar algas, bactérias, fungos, enfim, micro-organismos que existem nessa água, tá? Após a gente deixar por 24 horas dentro desse tipo de
desse balde com esse tipo de água, né, a gente pode encher os tensiômetros e testá-los ali antes de levar para o campo, né. Normalmente a gente utiliza uma seringa dessas de 50 ml, uma seringa dessas maiores, né, e introduz, né, um caninho, um tubinho, né, nos tensiômetros e faz um vácuo, né, simulando, né, o que aconteceria com esses tensiômetros se eles estivessem no solo. Né? Nesse momento que a gente faz esse vácuo, a gente acaba tirando um pouco do o ar que está preso à cápsula porosa e também no tubo, né, de PVC, né, dentro do corpo do tensiômetro. Então a gente faz o que a gente chama de purgar o tensiômetro. Né? A gente faz a retirada de todo o ar que existe ali e realmente deixa o tensiômetro pronto, né, e sabendo se exatamente ele está funcionando. Né? Se não existe nenhum vazamento, porque se a gente não já leve os tensiômetros da forma que eles chegaram até nós, né, que nós compramos, e levarmos para o campo, provavelmente eles não vão dar uma informação adequada. Né? Então é importante você fazer essa preparação antes de levar a campo. Bom, a instalação a campo ela é feita com a utilização de equipamentos como trado, né, e alguns tipos de broca. Tá? Evitar a utilização de cavadeira e enxadão. Por quê? Porque quando você faz a instalação com esse tipo de equipamento, cavadeira e enxadão, você acaba abrindo um buraco muito grande, dando preferência para a água infiltrar naquela região, deixa o solo muito desestruturado em volta do tensiômetro, muito fofo, e a água acaba causando caminhos preferenciais e acaba encharcando aquela região, né, tornando o tensiômetro um pouco, vamos dizer assim, preciso. A informação que ele acaba te passando não é uma informação adequada. Quando você utiliza uma broca ou um tensiômetro ou um trado de diâmetro parecido com o diâmetro dos tensiômetros, você acaba, vamos dizer assim, não quebrando muita estrutura, né, que está em volta aí da região onde o tensiômetro vai fazer as suas medidas. E acaba melhorando a precisão desses tensiômetros. Então tem que ter muito cuidado na hora de fazer a preparação e a parte de instalação em campo. É necessário que vocês procurem alguém que tenha alguma experiência para ajudar, né, informar melhor como deve ser feita a instalação em campo. É bastante importante isso, né? É crucial até. Bom, e por último, aplicar a lâmina, né, de acordo não só com a tensão crítica de água no solo, como também com a umidade crítica de água no solo. E isso você só consegue através da interpretação da curva de retenção de água no solo. Bom, aqui, né, a gente colocou como exemplo, né, uma interpretação, né, de uma curva de retenção de um determinado produtor. Né? A primeira coisa que deve ser tomado são as informações da lavoura, né, do estado fenológico da lavoura e informações, logicamente, do sistema de irrigação. Né? Então aqui eu coloquei algumas informações que são importantes, né, qual é a textura do solo, espaçamento entre plantas, entre linhas, né, o espaçamento de gotejador, vazão, largura da faixa úmida. Essa largura da faixa úmida aqui nós podemos estimar em função da textura do solo, né, e do espaçamento e vazão dos gotejadores. A gente consegue hoje já fazer uma estimativa, né, mas o ideal é que você faça a medição em campo. Vai lá realmente, abra, né, faça uma trincheira e consiga enxergar a largura da faixa úmida. Né? Isso é extremamente importante, né, na hora de você avaliar, na hora de você fazer o manejo da irrigação. Além disso, conhecer a eficiência do sistema de irrigação. Vejam que a eficiência, né, os cálculos de Cook e CUD, né, que são indicadores da eficiência de distribuição de água pelo sistema de irrigação, né, em uma lavoura. Veja que esse aqui, por exemplo, é um sistema de irrigação localizado com 85% de eficiência, né? Ou seja, conforme o sistema vai ficando mais velho e também conforme você não faz uma manutenção preventiva, né, a eficiência vai caindo. Né? Ela começa aí em torno aí de 95% até um pouco mais de 95% de eficiência, e conforme vai passando-se os anos e também conforme a manutenção que você dá, né, nesse sistema, a eficiência diminui, né? Chegando a um ponto crítico, aonde você tem uma eficiência muito pequena. Além disso, uma coisa extremamente importante é a vazão do gotejador. Ela, né, juntamente, eu já disse, justamente com a textura do solo, né, e com o espaçamento entre gotejadores, vai formar essa largura da faixa úmida e também vai ser extremamente importante para a distribuição de água no solo. Muitas vezes o projeto, né, ele tem um cálculo
né, perfeito, né, da vazão, né, ou seja, ele atende perfeitamente a demanda hídrica da planta, né, ou seja, o projetista ele estabelece lá, né, uma perda, uma máxima perda crítica, né, uma reposição crítica de água, né, que seria adequada para as condições locais, né, ou regionais, né, para a cultura do café, né, ele faz todo o dimensionamento com base numa determinada lâmina, né, mas se a eficiência, a distribuição não forem adequadas, nada vai valer, né, aquela lâmina ser aplicada, porque a água não vai ter um ótimo aproveitamento, né? E isso ocorre em diversas lavouras que hoje a gente atende. É muito comum você ter sistemas de irrigações que teoricamente atenderiam, né, a demanda hídrica da cultura, mas que na prática não atendem, principalmente por quê? Porque a largura da faixa úmida, a formação de faixa úmida contínua, né, e até a velocidade, né, a vazão do gotejador acaba aumentando muito a velocidade, né, de infiltração de água, né, porque acaba dando maior peso, né, da lâmina e acaba descendo muito rápido, não formando esse bulbo úmido tão largo e de forma que a distribuição seja mais uniforme no solo, que acaba a planta fica muito restrita em absorção. Então, a curva de retenção, uma vez que você tem ela, você pode fazer o cálculo da CAT, que seria a diferença entre a capacidade de campo e ponto de murcha, né? A umidade na capacidade de campo e ponto de murcha, né? Aqui no caso dividido por 10, nesses valores em porcentagem, você tem o valor em milímetros por cada centímetro de solo. Bom, tendo isso e tendo a curva de retenção, nós podemos calcular o que a gente chama de água facilmente disponível, né? Você consegue isso através da informação da umidade na capacidade de campo e subtraindo pela umidade crítica de água no solo para aquela cultura em uma determinada fase ou numa determinada fase fenológica. É muito importante saber isso. Isso que nada mais é do que a lâmina líquida de água que será aplicada, né? A gente entendendo isso, conhecendo a umidade crítica, juntamente com a tensão crítica, nós provavelmente vamos fazer uma excelente aplicação de água no solo. Há um excelente manejo de irrigação, né, utilizando indicadores de solo, né? E, logicamente, conhecendo a eficiência de irrigação, nós conseguimos encontrar a lâmina bruta, tá? E aqui, para finalizar, a gente tem, né, o resumo do que o produtor rural quer, né, e o que ele deveria ter em mãos para ele conseguir fazer o manejo de irrigação de forma adequada, utilizando tensiômetros, né, e que são equipamentos de informações muito simples, mas que te dão uma condição fácil de manejo, né, facilitada de manejo, de interpretação do manejo. Como, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, esse solo está considerando que a menos 10 kPa, ele está com 15,5% de umidade, né? No caso aqui, então, não foi consumido nada, o fator de disponibilidade, que seria o percentual de água perdida, também é nenhum, né? Ou seja, a sol está na capacidade de campo, né? Considera-se então tudo zero. Tempo de irrigação, a lâmina total necessária é zero, e o tempo de irrigação zero. Ou seja, se o seu solo tiver a 10 kPa nessa condição, não seria necessidade de irrigação. Mas se ele saísse de 10 kPa, o tensiômetro passasse a marcar 12 kPa, houve uma perda de umidade do solo. Essa perda aqui, no caso, é uma perda de 0,5 milímetros, né? Ou seja, consumiu 3,40% da sua CAD, ou seja, da sua capacidade de água disponível, da caixa do seu solo, certo? Então, a lâmina total a aplicar seria uma lâmina de 0,10 milímetros, né? Ou seja, você deveria ligar a sua bomba por 5 minutos, que você voltaria próximo a este valor. E assim sucessivamente. Agora, o que facilita esse tipo de informação? Como, por exemplo, normalmente a gente não deixa, né, um esvaziamento, um fator de disponibilidade, né, maior do que 40%, né, para café. Então, quando chega a 40%, já está na hora ou já passou da hora da gente retornar, né, para próximo da capacidade de campo. Ou seja, o túmulo de rega não deveria deixar ultrapassar um valor de 40,8% da capacidade total, ou seja, da água total armazenada de um solo, né? Nesse caso aqui, quando o solo perde 40% ou 41% do seu total de água armazenada, a tensão que o tensiômetro deverá marcar é em torno de 60 kPa. Veja que nesse caso,
a reposição, a lâmina aplicada é de 1,30 e o tempo de irrigação, né, ou seja, o tempo que deve ser deixado a bomba ligada é de 1 hora e 5 minutos. Normalmente, como a gente trabalha hoje? Hoje a gente trabalha na cafeicultura do Espírito Santo pulsos mais curtos e mais contínuos, principalmente porque a maior parte dos solos do estado do Espírito Santo tem baixa retenção de água, né? E também são solos mais arenosos, né, com maior porosidade, então maior propensão à perda por evaporação. Além disso, a nossa argila é uma argila de CTC baixa, normalmente são oxídicas e na fração areia a gente tem muito quartzo. Então, o que acontece? Normalmente a gente faz reposição mais contínua, ou seja, quando está 14, 16, no máximo aqui 20, né, ou seja, né, tendo uma perda, né, de 15% da capacidade total, a gente já está repondo a água próxima à capacidade de campo, para que a gente não deixe a planta experimentar um estresse hídrico e para que a gente tenha sempre uma umidade adequada ao desenvolvimento das raízes. Bom, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade e, logicamente, estou aberto a esclarecimentos e caso queiram saber um pouco mais, a gente tem uma empresa localizada em Linhares, ela chama Soil, né? Essa empresa ela faz pesquisa, ela faz assessoria agrícola, tem também um laboratório onde a gente faz não só análises de fertilidade, né, mas a gente também faz essas análises de curva de retenção e outras análises não tão convencionais, como por exemplo a análise de seiva, de solução de solo, enfim, uma série de análises agronômicas. E caso queiram mais informações, vocês podem entrar em contato com a gente, o nosso telefone está aí. Eu agradeço e muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima.